Bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso devocional, mais uma semana. Estou muito feliz. A gente tem recebido muito, o Senhor tem abençoado muito. A gente está aqui hoje, está respirando, está com possibilidade de fazer muitas coisas, uma semana inteira pela frente, porque o Senhor tem sido muito bom com a gente, né? Ontem a gente cantava isso, inclusive, no culto, né? Quanto Ele é bom. Às vezes a gente não percebe porque a gente acostuma, a gente entra num ambiente de que as coisas se tornam comuns para a gente não vê o quanto ele tem feito por nós e o quanto ele já fez. São muitas, muitas coisas. E ontem quem teve no fio, teve um pessoal que saiu bravo, me brigando comigo lá, falou que estava muito duro e, e realmente foi algo provocador. Deus está nos provocando a alcançar níveis mais altos, a sermos mais profundos na palavra e não ficarmos no nível que a igreja atingiu até hoje, sendo muitas vezes impedida de influenciar e sendo, na verdade, influenciada. Não exercendo a autoridade que o Senhor deu para ela, não exercendo o poder de mudança de atmosfera, de ambiente, de justiça social, de a gente inclusive, países que têm suas constituições, seus valores baseados na Bíblia, nas Escrituras, têm perdido isso. Por quê? Porque a gente está relativizando, porque a gente está tratando como algo mediano, né? E a gente está cheio de desculpas. Não sei se você lembra, ontem eu trouxe algo que realmente está no meu coração. A gente está cheio de desculpa para ficar no lugar que a gente está. E se mover realmente gasta energia do seu cérebro, gasta energia do seu corpo, gasta recurso financeiro, exige da gente muito se mover, mudar as coisas, fazer diferente. E a tendência é não fazermos diferente. A tendência é a gente ficar do jeito que está. E ficar do jeito que está torna o ambiente morninho. E parece que a gente está se tornando cada vez mais espiritual. E eu não culpo as pessoas que não estão percebendo isso, porque muitas vezes todos nós somos levados a esse ponto, inclusive os caras que viviam com Jesus. A galera que era contemporânea de Jesus, que conhecia as Escrituras, quando Jesus aparece, eles não entendem o que Jesus está fazendo. Eles não percebem o que a proposta que Jesus está trazendo de mudança e de avanço. Tipo, vocês seguem os mandamentos, agora eu quero que vocês excedam os mandamentos. Então, Jesus não veio aliviar, Jesus veio trazer o que é realmente o padrão do reino de Deus. Para quê? Para que a gente possa usufruir tudo que o reino oferece e exercer tudo que o reino exige que um cidadão dele exerça o modus operandi de uma pessoa, a maneira de pensar de uma pessoa desse reino. E aí eu quero te provocar, emendando com o papo de ontem, quanto você tem dado desculpas. Vamos começar assim. A verdade é essa, a gente sempre está dando desculpas. E essa é uma, assim, para mim, quando eu entendi isso na minha vida, eu percebi que era ali que eu conseguia escapar do que Deus me pedia, do que Jesus estava me pedindo, na desculpa. Então, quando eu percebo que eu estou dando uma desculpa, eu já sei que eu perdi o passo de Jesus, o timing de Jesus, eu perdi o movimento que ele está fazendo, e eu parei e fiquei para trás, e fui deixado para trás. Então, eu dei um exemplo, por exemplo, é uma coisa que eu fiquei espantado, eu venho lendo e vendo esses dias as coisas, culturas inúteis, né, a respeito do Kit Kat. Kit Kat eu já vi lá 43 sabores diferentes de Kit Kat. Para que existe isso eu não entendo, mas tem lá sabor de chá verde, que parece um chimarrão, sabe, um sabor muito estranho. Imagina você comendo um chocolate de sabor de chimarrão. Tem um que é com limão e um sal mais intenso, 4 vezes mais salgado no chocolate. Tem um que é morango com feijão, tem muita gente que vai gostar desse, né? Imagina um Kit Kat de morango com feijão. E vem todo ilustradinho, com lugarzinho para você pôr recado. E assim,
A proposta que o Kit Kat traz para a gente é a proposta do crente Kit Kat mesmo, né? I have a break. I take a break. Eu quero ter um tempo, eu quero dar um tempo, eu quero parar um pouco. E a gente fica de tempos em tempos, de férias em férias, de desculpas em desculpas, de compras em compras, de compromissos em compromissos, e muitas vezes a gente não percebe que mesmo tendo uma vida cristã, mesmo indo na igreja, a gente ainda está sendo um Kit Kat. Toda hora a gente quer um break. Tudo o que acontece que é mais sério, a gente quer um break. Por exemplo, se a gente tem uma conferência, é normal um grupo grande da igreja faltar nas reuniões seguintes. Por quê? Porque eu preciso de um tempo, eu já fiz o meu compromisso. Pessoas que vão num culto, tipo, 3 semanas seguidas, ela vai faltar uma semana, porque eu preciso de um tempo. Então, ele teve, às vezes, 2 horas na semana com Deus, durante 3 semanas, agora a 4ª semana eu preciso para mim, né? Já é muito. Isso é uma tendência que a gente aceita na nossa vida ou não. E aí a gente vira esses caras das desculpas. Eu vi lá também um que você assa o Kit Kat, que é de batata doce. Eu não sei qual a desculpa, se é batata doce, se é feijão com morango que a gente vai dar, mas as desculpas mais absurdas. Quando você trouxer a desculpa à luz, na presença do Senhor, num ambiente de oração, você vai perceber que são coisas desnecessárias e que não te levam a alcançar o que Deus está te propondo. E aí, o que eu percebo? Que eu estou me enganando. O inimigo já me enganou, que meu cérebro, meu corpo e as vontades do meu corpo físico, humano, animal, que vive pelo instinto de sobrevivência, ele já me enganou e agora o meu cérebro, ele pensa como o mundo pensa. Por quê? Porque eu preciso, I have a break, I have a Kit Kat. Eu preciso de variar, eu preciso de coisas para me entreter. A palavra entreter, ela vem da raiz etimológica de enganação. Eu preciso me enganar. Eu preciso passar o tempo. Eu mereço mais. Eu mereço ficar parado. Nossa, eu fiz hoje um monte de coisa, então eu mereço ficar quieto. Eu mereço ficar esperando Jesus voltar. Vou ficar aqui só esperando, postado aqui, porque, sabe, eu já fiz algumas coisas. Eu sei de pessoas que abandonaram 100% da igreja, vivem em ministérios sozinhos em casa. Isso, eu já fiz tanto, agora eu estou vivendo, eu mereço esse tempo. E fica isolado. Eu fico imaginando Paulo vendo isso, pensando nesse tipo de caminhada. Olhando para um cara assim, falando, meu, você vai descansar hoje? Espera aí. Que marcha que Jesus está fazendo? Que propósito Jesus tem em relação a uma multidão de pessoas, a maior colheita da história? Você foi chamado para nascer, escolhido para nascer na geração onde haveria a maior colheita de todas. O que Jesus espera de mim e de você? Já que estamos no meio disso. E aí você vai falar para mim, pastor, mas é que eu estou com um problema, eu sei. A caminhada e o propósito alinhado, os seus problemas são resolvidos. Porque ele falou, se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas que eu necessito são entregues. Todas as minhas necessidades são supridas. Então, eu estou numa segunda-feira que eu preciso definir se o reino de Deus é prioridade da minha vida. Se Jesus realmente é o meu Senhor e as necessidades são supridas. Então, o papo está muito reto, eu sei, mas a gente precisa sair desse ciclo que se repete, porque semana que vem a gente vem com outro problema e outra desculpa, outro problema e outra desculpa. E aí a gente vai chegar no final de uma vida e não vai poder falar, cumprir a carreira. E vai falar assim, o noivo está vindo. E aí eu vou falar, peraí que eu vou arrumar minhas coisas. Eu prometi, na verdade não prometi, eu disse que a tendência era a gente estudar um pouco as parábolas, e eu quero trazer isso porque a gente como cristão, nós como cristãos, precisamos ser profundos na palavra e entendermos as parábolas. E um monte de gente pensa que entendeu e conta essas parábolas como se fosse história da carochinha. Quero te dizer, Deus está se movimentando e Ele precisa que a gente entenda o coração e o propósito da vida dele, o motivo da vida dele ter sido entregue aqui na Terra. Não é simplesmente, eu vou morrer para te levar para o céu. Não é só isso. Como eu te falei, isso está cumprido.
na sua vida. Agora tem uma parte que é nossa. Qual é o movimento que ele está fazendo hoje? Em qual direção Jesus está indo? Em que velocidade ele está se movimentando? O que ele busca para essa semana? A gente começou aqui antes de abrir, o Newton falando, é uma semana nova, preparando para um mês novo. É isso que a gente tem que ter clareza hoje. Então é importante seguirmos o movimento dele, senão a gente começa a atrofiar como igreja, como cristãos. E talvez a gente já tenha áreas da nossa vida que já estejam atrofiadas. Por isso que os problemas dominam essas áreas. E aí, estudando as parábolas, né? Eu queria abrir um versículo, eu queria ajuda, acho que o Gide, se puder, ou Isa, a gente vai ler vários versículos rapidão aqui. A partir de Mateus 13, 10 e 11, para começar. A gente vai entender por que Jesus fala em parábolas mais claramente, tá bom? Diz assim, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram. Os discípulos eram os 12 caras que estavam andando com Jesus, comendo com Jesus, viajando com Jesus, dormindo com Jesus, comendo com Jesus, andando com Jesus, vivendo com Jesus, já há muito tempo. Os caras que ele escolheu para fazer isso. Ele simplesmente chamou, vem comigo, e os caras foram. Abandonaram empresas, abandonaram famílias, abandonaram carreira, falaram, vamos com Jesus. Abandonaram dinheiro, a namoradinha, abandonaram tudo. E aí foram com Jesus. E aí eles perguntam, por que falas ao povo por parábolas? Jesus, por que você está falando ao povo por parábola? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pensa que Jesus veio para a terra, e o que você está esperando? Que Jesus pregue o reino dos céus para as pessoas. Ele está falando, não, eu não estou pregando o reino dos céus para as pessoas. Estou pregando para vocês. Isso é extremamente confrontador para mim que estou na igreja. Eu estou dizendo, ele vem, encontra o povo dele, que é o povo judeu, que é o povo da igreja, o povo que adorava a Deus. Assim, não estou falando com eles. Não estou falando com o pessoal do Just. Estou falando com vocês. Não estou falando com a igreja X ou Y. Estou falando com vocês. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Verso 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. O assunto é o reino, tá bom? E por que você não explica o reino para eles? O que não tem vai ser tirado deles. O que tem vai ser dado. Verso 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Então, eu não posso parar. Eu não posso viver de desculpas, escusas. Eu não posso viver disso, porque o reino é me tirado. As virgens nécias, o que elas tinham foi tirado. Elas tinham o Espírito Santo, gente. Porque elas tinham óleo. Elas tinham azeite ali. Mas elas não tinham um compromisso com ele. Elas não estavam andando na marcha dele. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Verso 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, eles não entendem. 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Pastor, tem 10 anos que eu não consigo resolver tal área da minha vida e eu vou na igreja e eu já batizei. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Tem alguém explicando sobre o reino, mas eu não consigo entender. Por quê? Verso 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Insensível é não estar sentindo. O reino está sendo pregado, mas eu não sinto, porque o meu coração está ocupado com as minhas necessidades, com as minhas preocupações, com o que me aflige, com as notícias. Eu estou, inclusive, com medo, hoje, de morrer. Eu estou com medo disso, estou com medo de faltar dinheiro, eu estou com medo da crise, eu estou com medo da pandemia, eu estou com medo, e tudo bem. Agora, se esse medo te faz, se torna maior do que é Jesus, do que a promessa que ele fez para você, do que são as promessas, do que o que ele deseja para você, eu começo a me tornar insensível. E eu começo a não entender mais nada. Por isso que eu fico morno e isolado.
E eu começo a ter práticas religiosas e não alcanço o que Jesus está falando. Então havia uma multidão não entendendo o que Jesus estava falando para eles. E tem gente que fala assim, mas Jesus era paciente. E Jesus é muito paciente. Por isso que nós estamos aqui. Porque se ele não fosse paciente, talvez a gente não estivesse mais aqui. Mas todo ciclo tem fim, e ele está propondo. Eu estou chamando vocês para um novo nível de intimidade comigo, que vocês vão entender sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e o que tem de propósito. O coração do homem o mantém cego e surdo em relação ao que Jesus está falando. Mateus 15, 18, diz assim, então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que você ainda não consegue entender? Perguntou Jesus. Já está andando com ele, está falando, vocês não estão conseguindo entender ainda? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Ele está explicando porque os caras estão bravos porque Jesus não lavou as mãos, tá? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. O que torna a gente impuro e afasta a gente de Deus é o que sai da nossa boca. O que você tem falado a respeito da sua rotina, da sua agenda, dos planos de Deus, do que você vai fazer essa semana? É o que vai tornar você puro ou impuro. Eu não estou falando só de falar palavrão, maledicência. Eu não estou falando nada só disso. Eu estou falando assim, plano mesmo. O que você está declarando que vai ser prioridade na sua vida essa semana? Então, esse papo é um call to action, é mais pesado, mais ferrado, assim, mais agressivo mesmo. Por quê? Porque chegamos num tempo final. E não adianta eu ser um historiador da Bíblia, entendedor da Bíblia, pregador da Bíblia, pessoa de oração, sem prioridades no reino, sem que Jesus seja a minha prioridade, seja o primeiro mesmo, sem que o reino seja. Então, essas coisas tornam o homem impuro. O quê? Os planos que ele tem no coração e o que ele diz. Então, as nossas motivações vão definir se a gente vai ser puro ou impuro. E eu preciso desse exercício agora. Entender se eu quero ou não Jesus como prioridade. Para eu poder entender as parábolas que ele está querendo nos ensinar. Para ele poder revelar os segredos dele íntimos. Como amigo. Um amigo falando para outro amigo. Vem cá, vem aqui no meu quarto, quero te contar uma coisa. Vem aqui intimamente, eu vou te contar um segredo meu. Vou te falar o que vou fazer. Vou montar uma empresa. Por exemplo, uma pessoa que tem um segredo que vai montar uma empresa e ele vai falar, vou te contar só para você, não conta para ninguém, porque eu confio em você. E eu quero você envolvido nisso. Eu estou restaurando meu reino na terra e eu vou te contar como é que vai funcionar. Só para você. Vem aqui, intimamente. Marcos 4,33 diz, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Ele entrega conforme a gente pode receber. E o que define é a nossa prioridade. Você quer receber mais? Às vezes a gente ora, me dá mais fé, me dá mais coragem. Você quer, eu preciso estar pronto para receber. Então é no lugar de intimidade que eu vou começar a aprender sobre isso e poder crescer. Não é assistindo o último Top Preacher aí do YouTube. Ah, agora eu vou assistir quem é o top 1 aí, top 1, pregador top 1. Não, isso não muda. Ele está falando, vai lá para o quarto, vem comigo. Eu preciso te contar os segredos das parábolas, que o mundo não entendeu e nem vai entender. Eu preciso ser discipulado, porque quando eu sou discipulado, eu aprendo a obedecer. Se eu não consigo obedecer, ser liderado, eu não vou conseguir isso com Deus. Se eu não consigo tratar o meu pai bem, eu não vou conseguir tratar o Deus bem. Eu preciso ser treinado, por isso que ele me entregou pessoas. E eu preciso de processo. Então, quem é que te discipula? Como é o seu devocional? São as coisas básicas. Essa é uma semana para você estabelecer uma nova agenda.
Então, eu vou te fazer uma pergunta que seja um teste para a gente. Se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã no devocional, 7h30 ele vai voltar, tá bom? Quero que pense nisso, ó. A gente recebeu um WhatsApp aqui e Jesus avisando que ele volta amanhã às 7h30. Papo sério, tá bom? Considere que isso fosse verdade. 7h30 em ponto, nem vai atrasar. O que você mudaria na sua vida de hoje para amanhã? Você tem 24 horas aí para fazer a mudança que quiser. O que você vai mudar? Honestamente, a gente deveria responder nada. Não vou mudar nada. Eu não preciso mudar nada. Eu já estou esperando ele. Jesus está voltando. Ele tem um plano para aqueles que querem intimidade com ele. Meu objetivo não pode ser poder ser, ter, estar com ele. Esse tem que ser meu objetivo dessa agenda dessas 24 horas. E aí não mudar mais nada na minha vida. Andar no ritmo que Jesus está andando, fazendo o que ele está fazendo. Chega de camiseta com mensagem, adesivinho no carro, Bíblia com leão, quadro de Jesus é meu pastor na cozinha, jargões religiosos, chega disso. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda que eu e você tenhamos intimidade com Jesus, descobramos quais são os mistérios dele para poder vir revelar isso na terra. Ele busca os verdadeiros adoradores. Em verdade, sabe assim, a vida dos caras, a verdade é o reino. Os trabalhadores, é isso que eles chamam, que a prioridade é o reino e é o trabalho. O mundo aguarda você agindo como Jesus, a imagem dele aqui. Chega de have a break. Chega de time. Chega de descanso. Desculpas. Estamos em uma corrida final. Chegou as Olimpíadas aí, né? E chegou. As Olimpíadas estão aí, estão acontecendo. Parece que, nossa, como foi? De repente, eu fiquei surpreso. Já começou, já tem medalha para o Brasil? Eu nem tinha visto nem a abertura da Olimpíada. Nem sei se teve. A gente está na corrida final, como se fosse numa Olimpíada. A gente se preparou para chegar nesse tempo. Toda a terra se preparou, todo o plano de Deus foi preparado para esse tempo, da restauração do reino dele em todas as áreas. E que isso seja a prioridade, que essa corrida final eu esteja tão concentrado que eu não me distraia com nada que acontece na arquibancada. Paulo disse, faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. O evangelho não é letra, é a sua vida. Você sendo coparticipante. Eu quero te convidar a causar nessas próximas 24 horas, o que talvez você não tenha feito aí durante um período, seja 10 anos, um ano, um mês, mas ser esse coparticipante. Porque ele pediu para orarmos por trabalhadores e você faz parte disso. 1 Coríntios 9:25 diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nossa coroa, o propósito, a nossa vida é para sempre, mas nós temos que nos submeter a um treinamento rigoroso. A gente entrou numa era de um evangelho light, né? Flat, gostosinho. O Senhor está trazendo de novo profundidade. Ele não quer ficar cobrando, mas ele quer que a gente tenha consciência que nós precisamos de treinamento rigoroso, precisamos de discipulado. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Eu não passo mais um dia sem propósito, sem fazer nada. Só com medo. Eu não estou sem rumo. Eu não estou... Eu quero a direção que Jesus está seguindo. Essa tem que ser o nosso lema.
mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ao cuidado de Paulo, mesmo que eu pregue o evangelho, mesmo que eu ensine, mesmo que eu cure pessoas, expulse demônios, ressuscite mortos, eu não posso ser reprovado, eu preciso cuidar de mim. Que esse seja um dia de alinhamento de novo. Para todas as chamados que Deus já te deu. O propósito que ele estabeleceu na sua vida. E eu sei que com a graça dele, o favor dele, o sacrifício que Jesus fez, o sangue derramado que te purifica, você pode voltar para essa posição. E ele tem uma mesa para você. Uma mesa e ele bate a porta mesmo. Eu estou batendo, estou te chamando. Abre e eu vou sentar aí com você. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo teu chamado, pela tua insistência conosco. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu todas as coisas que são necessárias para que possamos alcançar. A profundidade e a intimidade contigo para ter o reino revelado e os teus planos. Nós entregamos nossas vidas novamente a esse alerta que o Senhor tem dado, ao propósito que o Senhor tem dado, aos planos que o Senhor desenhou para cada um de nós individualmente e coletivamente. Nós não estamos só, tu estás conosco, e nós não seremos atingidos, nós seremos levantados hoje se estamos caídos, nós seremos apoiados hoje se estamos sem apoio, sem força. O Senhor nos traga de volta para essa posição. Nós atendemos o teu chamado, nós não dormitaremos, nós não vacilaremos, nós não daremos desculpas mais, mas nós diremos o reino em primeiro lugar na nossa vida. Nós diremos que tu estás acima de tudo, acima de qualquer decisão, e que nós sejamos achados, ó Pai, sobrando e não faltando, para que quando tu chegares, tu aches em nós uma noiva pronta, adornada e te esperando. Submetemos nossa agenda e os nossos planos. Submetemos nosso corpo e tudo que ele produz, Senhor. Todo o trabalho que ele pode trazer. Toda a obra aqui na terra a ti. E entregamos nosso coração para plantar a tua palavra nele, Pai. Planta como semente essa palavra. Palavra revelada. E que isso seja gerado em nós. Seja bênção para nossas famílias, sim. Seja bênção para os nossos amigos. Seja bênção para essa geração. Em nome de Jesus, eu declaro, seja derramada sobre vocês o espírito de ousadia e de coragem. Não te disse? Tenha coragem, tenha coragem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês, viu? Amém, Isa.